Esta semana, o Sempre um Papo recebe o jornalista e escritor Lira Neto para o lançamento do primeiro volume de uma trilogia sobre a biografia de um dos personagens mais importantes da história do Brasil do século XX, Getúlio Vargas. Eu estou aqui para falar sobre o primeiro volume da trilogia sobre a biografia de Getúlio Vargas, o primeiro volume que vai do nascimento dele até 1930. Chama Getúlio, dos anos de formação, a conquista do poder. E para conhecer mais e se aprofundar na história desse personagem fascinante que foi Getúlio Vargas, convidamos você para participar do Sempre um Papo desta semana com Lira Neto. Bem, seu livro trata do início do período da história de Getúlio. Eu queria voltar um pouquinho, tá? Até como referência a esse programa que nós estamos fazendo, que fala um pouco do panorama da carreira de um escritor, e pedir para você falar um pouquinho antes do Padim Cícero, da sua história, para como você chegou nas biografias. Essa é, se eu não estou errando a conta, a quinta ou a sexta biografia que eu escrevo. Eu me meti nessa seara por interferência de um colega biógrafo bastante conhecido de todos vocês, né, que é o Fernando Moraes. O Fernando, naquele momento ali no final dos anos 90, começo dos anos 90, final dos anos 80, ele me contratou para ser um dos pesquisadores de um dos livros dele. E eu, nesse momento, morava em Fortaleza e trabalhava numa redação de jornal, no jornal O Povo, em Fortaleza. E, como jornalista, eu sentia uma certa angústia pelo imediatismo da notícia e pela efemeridade, né, do fazer jornalístico de redação. E resolvi ali, né, um pouco influenciado ou incentivado pelo Fernando, a começar a escrever biografias. Então, a primeira biografia que eu escrevi foi a biografia de um sanitarista, um pioneiro da saúde pública no Brasil. Esse livro foi publicado ainda quando eu morava em Fortaleza, chama O Poder e a Peste, que era a biografia desse sanitarista que se chama Rodolfo Teófilo. Depois eu fui morar em São Paulo e comecei uma carreira mais nacional. E aí veio a biografia do Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, o primeiro presidente pós o golpe de 64. Depois de Castelo Branco veio O Inimigo do Rei, que era a biografia do José de Alencar, o romancista. Depois veio Maísa, e a partir de Maísa eu consegui me dedicar, vamos dizer assim, a esse ofício de uma forma mais profissional. Aí depois veio o Padre Cícero, que foi meu primeiro livro publicado pela Companhia das Letras, e agora Getúlio, que é uma trilogia, sem dúvida, o projeto mais ousado e que vai me tomar mais tempo também de vida e de trabalho. Com efeito, Getúlio terminaria a viagem falando maravilhas de Minas Gerais. Derramou-se em elogios à administração laboriosa e fecunda de Antônio Carlos. Disse que estava admirado com o franco desenvolvimento do parque metalúrgico local e não dispensou exclamações para os modernos fornos da Companhia Belgo-Mineira, onde assistiu ao processo de transformação do minério de ferro em aço, atividade que Getúlio definiu então para a imprensa de Belo Horizonte como a indústria do futuro. O primeiro ano de trabalho, Afonso, foi exatamente esse, foi fazer uma espécie de pesquisa sobre o estado da arte, das pesquisas acadêmicas, inclusive, o que se tinha de mais relevante sobre Getúlio. Eu não tenho nenhuma hesitação em dizer, apesar de não ter dados concretos, estatísticos, mas eu tenho para mim que Getúlio foi a pessoa sobre quem mais já se escreveu na história do Brasil. O personagem que foi alvo de um maior número de estudos e de livros memorialísticos, jornalísticos, acadêmicos. E aí foi quando eu disse para o Luiz, então, olha, não vamos fazer mais um livro sobre Getúlio, né? Vamos fazer uma trilogia sobre Getúlio para dar conta de toda essa riqueza, dessa trajetória. E ele topou, para minha surpresa até, confesso, topou na hora. Mercadologicamente, me parecia, no primeiro momento, mais difícil de convencer um editor a fazer uma trilogia. Mas o entusiasmo dele foi tão grande que eu acho que a gente fez a opção correta, né? Então, durante os 5 anos de trabalho que eu vou passar nesse livro, a Companhia das Letras construiu ali as condições objetivas para que eu pudesse me libertar de todas as outras ocupações, né, e pudesse me dedicar exclusivamente ao Getúlio sem ficar preocupado com a conta de luz durante, vamos dizer assim, 5 anos. Então, é uma coisa que todo jornalista adoraria, passar 5 anos numa pauta só. Como o Fernando diz, que
que fazer biografia, desenterrar um defunto, né? Por sim. coincidência, eu também trabalhei no Chateau durante 2 anos com ele aqui. Eu sei. E como é que você está fazendo para desenterrar esse defunto? Fala aí do seu trabalho uma das vezes que eu fui lá no Jô, e acho que foi sobre a Maísa, e eu falei para ele o seguinte, que uma das coisas que eu faço, que eu costumo fazer, é diante do meu computador, assim, eu começo a colar fotos do personagem, desde menino, mais jovem e tal. Aí o Jô disse assim, poxa, mas isso aí é técnica de serial killer, né? Ou seja, você está querendo conhecer o cara para poder matá-lo. Eu disse, a diferença é que é para trazê-lo de volta à vida. Ele já está morto, então a intenção é justamente a oposta. O que eu tive que fazer, depois desse ano aí de conferir mais ou menos o estado da arte das pesquisas, foi ir às fontes primárias. E aqui em Minas Gerais, inclusive, foi um dos cenários privilegiados dessa pesquisa para esse primeiro volume. Tanto porque o Getúlio estudou aqui, quando menino, em Ouro Preto, os irmãos dele todos estudaram aqui, quanto, logicamente, no final do livro, que vai até 30, como diz o subtítulo, a história passa por Minas, né? A história passa pela Aliança Liberal, pelo Antônio Carlos. Então, toda a história também trafega um pouco por esses cenários. O que você traz de novo nesse cenário imenso de pesquisa que você fez? Esse primeiro volume tenta responder a seguinte indagação básica. Afinal de contas, quem é esse cara que chegou em 1930 ao poder? Quem é esse gaúcho baixinho, né, que até então não era tão conhecido, tinha sido ministro da Fazenda do Washington Luiz, presidente do Estado do Rio Grande do Sul, como se chamava à época, o governador do Rio Grande do Sul, como se diria hoje, né, deputado federal, ou seja, ainda um sujeito que não parecia estar devidamente cacifado para ser um candidato à presidência da República e logo em seguida chegar ao poder máximo do país. Então, a pergunta que perpassa essas 600 páginas é, afinal de contas, quem é esse cara? Né? Então, fui lá em São Borja buscar os antecedentes familiares, mostrar, inclusive, como algumas questões da política gaúcha estão muito presentes naquele Getúlio que virá depois. Ou seja, por exemplo, em 1929, o Getúlio, numa entrevista, quando ele era candidato à presidência da República, para um jornal gaúcho, ele respondendo à interrogação de quem eram as influências políticas dele, ele diz o seguinte, ele diz que entre outras, abre aspas, é textual, a renovação criadora do fascismo, fecha aspas. Isso em 1929, Getúlio publicamente expressa o seu entusiasmo pela experiência de Mussolini na Itália. A gente tem que tentar entender essa frase no seu contexto de época, né? Ou seja, isso é em 1929, ou seja, o mundo ocidental estava numa crise, né? O capitalismo e a democracia liberal estavam num colapso por causa da quebra da Bolsa de Nova York, os Estados Unidos afundados na Grande Depressão, ou seja, naquele momento em que valores como a democracia representativa pareciam absolutamente condenados ao lixo da história, né, surgem as tentações totalitárias e autoritárias. Aí, nesse momento, historicamente, não à toa, surge Mussolini na Itália, logo em seguida vai surgir Hitler, depois vai surgir Franco na Espanha, depois vai surgir Salazar em Portugal, e no Brasil, com suas devidas peculiaridades, vai surgir também Getúlio. Tá? Então, o Getúlio nasce politicamente nesse momento, e outra coisa que é interessante notar, ele, como gaúcho, lá no Rio Grande do Sul, a palavra ditadura não tinha sequer uma carga negativa, né? O Rio Grande do Sul era um estado governado por uma oligarquia positivista, né, pelo Júlio de Castilhos e depois pelo Borges de Medeiros, que se perpetuavam no poder e achavam que não só tinham o direito, mas o dever de serem aqueles seres iluminados que iriam conduzir as massas ao seu destino histórico. Em todo caso, seria mais admissível falar de uma outra mão, aquela que almejaria, a qualquer custo, dali por diante, guiar os rumos do país e de todo um povo. Ao mesmo tempo, uma mão suscetível aos gestos leves, capaz de acenar as massas com suavidade, como um grande pai que imagina conseguir manter a eterna tutela sobre os filhos. A mão de Getúlio Dornelles Vargas. E sobre o suicídio, é uma coisa interessante, sempre me perguntam, né? Afinal de contas, Getúlio se matou ou não? Tem umas teorias conspiratórias de que ele teria sido assassinado e tudo mais. Nesse livro, Afonso, eu mostro que o suicídio
né, do Getúlio, ou o suicídio para o Getúlio, sempre foi uma sombra muito presente desde a sua juventude. Né? Ele teve um padrinho que se matou, o sogro dele, né, o Sarmanho, se matou, porque faliu, ele era um homem rico, a família mais rica de São Borja, faliu e se matou. Em 30, quando o Getúlio está pegando o trem, o comboio ferroviário para ir, sair de Porto Alegre para ir até o Rio de Janeiro, reclamar a posse do poder, após a deposição, né, nesse meio tempo, Washington Luiz cai e tudo mais. Em 30, ele deixa textualmente no diário dele a anotação de que daquela era uma aventura que não se voltava vivo e desonrado. Né? E em 32, isso está no segundo volume, quando rebenta, no dia 9 de julho, a Revolução Constitucionalista, quase não sai, de São Paulo, no dia 10, ele escreve a sua primeira carta de suicida. E o Getúlio só recorre ao gesto extremo, né, quando ele percebeu que ou ele iria ser preso, ou alguém muito próximo a ele iria ser preso. Ali no 24 de agosto, na manhã do 24 de agosto, o Lutero, o filho dele, disse assim, agora estão vindo me buscar e depois vem buscar o senhor. Né? E aí o Getúlio pega o revólver e vai, se tranca no quarto e se mata. A carta, né, foi reescrita ali no final pelos assessores para dar, inclusive, a dramaticidade. O primeiro Getúlio não datilografava, né? Getúlio escrevia a pena. Né? A carta já estava preparada, né, e depois ela recebeu uma maquiagem para dar o saio da vida para entrar na história. Essas frases mais emblemáticas elas foram agregadas a posteriori nessa carta. Então, mas o importante é que se essa carta era autêntica ou não, para mim essa não é a grande questão, não é o mais relevante. O mais relevante para mim é saber quais foram os efeitos dessa carta, né, para a construção, inclusive, do mito Getúlio. Se Getúlio tivesse tido um outro fim, provavelmente se ele tivesse morrido de velho, ou tivesse sido deposto, ou tivesse sido preso, ou qualquer outra alternativa, talvez esse mito Vargas, esse mito Getúlio, não teria calado tão fundo no imaginário coletivo nacional. O gesto extremo fez dele um personagem essencialmente dramático, né, e criou essa mitologia em torno do seu nome. Entre uma contradição e outra, Getúlio iniciava ali a mais longa trajetória de um único indivíduo no comando da República Brasileira. Ao todo, contados os 2 períodos à frente do poder, passaria 18 anos e meio no catete. Só morto o abandonaria, apontando contra o próprio peito o cano fino de um Colt calibre 32, com cabo de madrepérola. Tempo e gestos suficientes para fazer dele o personagem mais importante, mais dramático e mais controvertido da história política nacional. A epígrafe desse livro é a seguinte: sou contra biografias. Getúlio Vargas. Só que ele era contra biografias... Fazia várias. E fazia várias, né? Ou seja, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo, fez uma série de biografias, de cartilhas, inclusive para jovens e para crianças, e deve ser uma dessas a que você se refere. Né? Eu cito alguns títulos, porque era Getúlio Vargas para crianças, Getúlio Vargas para a criança do Brasil Novo, Getúlio Vargas para a gente moça, Getúlio Vargas... Então, assim, ali se dá realmente a tentativa de construção dessa imagem do Getúlio. Ele era sempre um sujeito que se defendia e se ocultava atrás do seu sorriso. E o sorriso do Getúlio, que é uma das suas marcas registradas, era, de fato, um mecanismo de defesa de um homem profundamente introvertido, mas que utilizava uma profunda sensibilidade para conhecer o seu interlocutor e para desarmar o seu interlocutor, inclusive em torno desse sorriso. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, quando o Getúlio está recebendo as pessoas no gabinete, aí chega um político e diz uma série de coisas e tal, e ele diz, o senhor tem razão em tudo que o senhor fala, tudo que o senhor está dizendo aí, o senhor está coberto de razão. Aí esse sai, entra um segundo, fala exatamente o oposto do que aquele primeiro falou, e aí o Getúlio disse, você tem completa razão, tudo que você falou aí é verdade. Aí a mulher dele estava do lado e disse, mas Getúlio, peraí, depois que os dois saíram, né? Um chega e diz uma coisa, o outro chega e diz exatamente o oposto. Afinal de contas, Getúlio, quem é que tem razão? Você, minha filha, você é que tem razão. Como é que se construiu o mito do Getúlio no decorrer dos tempos? Olha, primeiro pelo seguinte, não há dúvida que ele era um sujeito com 2 características que o diferenciavam dos seus contemporâneos na política. Primeiro, ele tinha um profundo senso
de oportunidade histórica, ele sabia fazer uma leitura muito sensível, muito hábil dos cenários, né? E, ao mesmo tempo, ele era dono de uma prudência extrema. Ele nunca se antecipava aos fatos, ele preferia deixar que a situação chegasse a um estado limite para poder, inclusive, saber como se colocar nela. Em 30 é assim. Em 1930, por exemplo, talvez seja o exemplo mais patente, né, em que ele só resolve aderir à Revolução quando, se ele não aderisse, ele seria atropelado pelos acontecimentos. E aí ele, quando é velho, depois de velho, ele narra para um jornalista do Rio Grande do Sul um episódio que, para mim, é muito característico, como ele próprio tinha conhecimento sabia fazer uma autocrítica disso muito esperta. Ele disse que a primeira lição política que ele aprendeu foi quando ele era criança, em Porto Alegre, melhor, em São Borja, quando ele cometeu uma traquinagem, né, que o pai dele ficou pé da vida com ele. Ele estava brincando lá com um amiguinho e derrubou o quadro que o pai mantinha na estância, o quadro do Júlio de Castilhos, que era o herói dos republicanos no Rio Grande do Sul, o homem que era o grande símbolo dos republicanos e tudo mais, e o Getúlio derruba o quadro sem querer do Júlio de Castilho, o que, na casa do velho Manuel Vargas, era um crime de lesa pátria, né? Então, ele, sabendo que ia levar uma sova, porque o pai era muito rígido, ele corre e se esconde numa árvore. Um umbuzeiro que tinha na estância, ele contando essa história, logicamente com as tintas idealizadas, né, quando ele olhava para o seu passado, ele disse que subiu na árvore. E o amigo dele também disse, não, agora está bom, vamos descer, né? Já passou. Ele disse, não, meu pai ainda está com raiva, então deixa essa raiva passar, deixa ele começar a ficar preocupado, né? E aí eles estão lá em cima, tal, seu pai já está preocupado. Não, mas essa preocupação não basta. A preocupação tem que se transformar em desespero. Na hora que ele estiver desesperado, a gente desce. Aí ele passa a noite, segundo ele contou, né, passa a noite em cima da árvore, na manhã seguinte ele olha lá e vê a mãe desescabelada, chorando, o pai ansioso, aí eles descem, né, e aí são recebidos com abraços, com carinho, diz, meu filho, ainda bem que você está vivo, está imaginando o pior. Aí o Getúlio diz, ali foi a minha primeira lição política, nunca descer do umbuzeiro antes da hora. Então, e se você nota na biografia do Getúlio, na trajetória do Getúlio, você vai perceber essa relação que ele tinha com o tempo, né? Ele realmente nunca apressava os acontecimentos. Inclusive, enervava os seus aliados. Durante a Revolução de 30, João Neves da Fontoura, que era um dos conspiradores, fica possesso, porque o Getúlio nunca parece se decidir pelo movimento. Está sempre tentando recomposições, sempre tentando deixar uma brecha para uma possível recomposição com o Washington Luiz. Então, isso faz parte da construção do mito, logicamente, essa diferença que ele tinha em relação aos seus contemporâneos. Não podemos esquecer a poderosa máquina de propaganda do Estado Novo, né, que foi muito responsável também por isso, a questão das leis trabalhistas, o Getúlio, pai dos pobres, tudo isso ajuda a explicar um pouco como é que foi se dando a construção, né, de um homem que era em si carismático, né, mas que teve toda essa máquina, né, de propaganda e que vai ser coroado com o seu final trágico. Então, você tem todos os elementos aí, né, que servem para explicar com quantos ingredientes e com quais ingredientes, em que combinação esses ingredientes se misturaram para a construção desse mito que até hoje, 60 anos após a morte dele, ainda se discute. Fatalista, Getúlio preferia atribuir sua chegada ao poder máximo da República à mão caprichosa do destino, como se ele próprio fosse um predestinado. Mas, na verdade, a sua ascensão fora fruto da combinação de uma série de circunstâncias e conjunturas históricas, em parte habilmente conduzidas com a ajuda de um impressionante senso de oportunidade e um quase inacreditável talento para conjugar a dissimulação, o estratagema e a prudência. Eu queria que você provocasse esse distanciamento, mas projetado no futuro, daqui a 100 anos, o que vai se salvar do Getúlio daqui a 100 anos? Você que decidiu casar com ele durante 5 anos, vai poder responder isso, né? Bem, fazer profecia do passado é um troço arriscado, mas eu diria o seguinte, sobra do Getúlio o que hoje ainda é a sua marca, ou seja, o Brasil, né, basta ver o que era o Brasil antes de 30. Né? O Brasil era um país absolutamente agrário, um país arcaico, um país que não tinha uma classe média urbana definida, e o Getúlio vai possibilitar as transformações
que tiraram o Brasil desse cenário e começaram a trazer o Brasil para essa modernização que os historiadores chamam de modernização conservadora, a trazer o Brasil para esse novo, para essa nova paisagem, para a emergência, inclusive, de uma sociedade de massas, né, coisa que até então não tinha. É curioso perceber isso, né? O Getúlio, que chega em 1950 ao poder por meio de uma vasta expressão e votação popular, uma coisa de um político de massas, esse político de massas só foi possível por causa das transformações anteriores que ele provocou na história do Brasil durante os seus primeiros 15 anos de poder, incluindo aí o Estado Novo. Ou seja, é nesse processo de modernização do país, de atualização do país, para o bem e para o mal, repito, que reside a grande importância do Getúlio para a história brasileira. Isso daqui a 10, 15, 20 ou 50 anos. Foi ele que começou esse processo, né, e de forma assumida, inclusive, deixando o campo, né, como uma questão intocada. O Getúlio jamais trabalhou com a questão, por exemplo, da reforma agrária, né? Ou seja, a sua revolução, o seu processo de transformação era um processo eminentemente conservador. Então, eu acho que o que fica do Getúlio é essa modernização conservadora, essa atualização do mapa político, social e econômico do Brasil que ele fez lá nos seus 18 anos de poder. O que é dedicar grande parte da sua vida, os seus últimos 20 anos, digamos assim, né? Seus mais recentes 20 anos, desculpe, para outras pessoas? Olha, tem que haver aí um traço de obsessão, porque senão não vai. Você tem que mergulhar na vida dessas pessoas de forma absolutamente intensa. Você sonha com essas pessoas. Eu sonhei com Maísa várias vezes. Maísa não era sonho, Maísa era pesadelo, né? Porque com ela não era fácil. Mas sonho com os personagens. Você passa 24 horas por dia respirando isso. Então, você cria uma certa, vamos dizer assim, intimidade com o personagem. Eu me lembro muito bem quando eu estava escrevendo o capítulo da morte da Maísa, eu liguei para a minha mulher, ela trabalha na Abril, e eu disse: Adriana, aconteceu uma coisa terrível. Ela disse: que foi? Eu disse: a Maísa morreu. Eu estava escrevendo o capítulo da morte da Maísa. Ou seja, há um envolvimento inevitável, né, do autor com o personagem. Sem isso, eu acho que não funciona. E tem algumas coisas que são engraçadas, assim, pitorescas. Por exemplo, quando o livro do Padre Cícero saiu, a Companhia das Letras fez uma espécie de display do Padre Cícero em tamanho natural para colocar nas livrarias, tal. O Padre Cícero já não era muito alto, então era baixinho, mas era um display de tamanho natural. E aí quando passou o lançamento, eu disse: eu quero esse display para pôr no meu escritório, né? Então, eu levei para o meu escritório, o Padre Cícero ficou lá um tempo. E aí, quando eu comecei a escrever o Getúlio, a escrita estava ali arranhada, enganchada, e não tinha uma fluência, porque eu reescrevo muito cada parágrafo, várias vezes, tal, e o texto não estava fluindo, né? E aí, meu filho, que mora no Rio, foi me visitar, e eu falei para ele: olha, não sei, não estou encontrando o tom, não encontrei a música ainda do livro do Getúlio. Ele disse: claro, tira o Padre Cícero do escritório, porque senão o Getúlio não entra. E aí, quando eu tirei, para meu espanto, quando eu tirei o Padre Cícero, na verdade, eu pus ele atrás da porta, encostei a porta assim, e botei ele atrás da porta, o texto começou a fluir de uma forma tão interessante. E aí é engraçado essas coisas, né, da relação do biógrafo com o biografado. Tem que haver ali um pouco de intimidade, de interação. Eu preciso saber o que é que o personagem gosta de comer. Inclusive, agora, na quarta-feira, da Folha de São Paulo, vai sair um texto meu sobre o Getúlio à mesa. Então, tem que saber como é que ele come, o que é que ele gosta de comer, como é que ele dorme, como é que ele fala, como é que ele anda. Ele precisa se materializar na minha frente para que eu possa tentar trazê-lo para o texto. Então, tem essa relação que é muito curiosa. E você vai fazer a história do Getúlio Conquistador também? Ah, sim, já está aqui, né? Inclusive, tem um episódio muito engraçado, quer dizer, que nem recebeu tanto destaque, para você ver como é que é essa coisa da obsessão. Mereceu, talvez, um parágrafo no livro, mas me demorou alguns meses de trabalho para descobrir essa informação. Eu sabia que ela não era relevante, mas eu, como biógrafo, eu precisava. É o seguinte: o Getúlio, quando jovem, teve uma grande paixão, né? Uma paixão platônica.
Não, lá no Rio Grande, na Faculdade de Direito, né? Lá no Rio Grande, em Porto Alegre. E, numa carta dele já maduro, já casado, o João Neves diz: encontrei na rua a Dama de Vermelho. Né? E era o codinome da paixão platônica dele. Encontrei na rua a Dama de Vermelho. Só faltou te ver, né, do outro lado da calçada, com seu charuto, soltando baforadas, embevecido, diante da imagem da sua musa. Tal. Eu disse: quem é essa Dama de Vermelho? Foi um amor platônico, ou seja, não tem importância nenhuma na vida do Getúlio, mas fiquei com aquele negócio: pô, a Dama de Vermelho, eu tenho que descobrir a Dama de Vermelho. E aí, lendo as outras cartas do João Neves, o João Neves diz: encontrei de novo a Dama de Vermelho passeando na rua, de braços dados ao marido telegrafista. Eu disse: opa, mais uma pista. Ela casou com um telegrafista. E aí a obsessão vai crescendo. Né? E aí eu disse: bem, numa outra carta, o João Neves diz o nome dela, Alzira Prestes. Por coincidência, Alzira vai ser o nome da filha do Getúlio. Né? Alzira Prestes. Disse: Alzira Prestes casada com um telegrafista. Agora eu vou descobrir. Eu vou descobrir quem é essa Dama de Vermelho. E aí fui ler os diários oficiais do Estado do Rio Grande do Sul. E em 1930 e alguma coisa, eu descubro uma portaria do governo estadual dando uma pensão à dona Alzira Prestes pela morte do marido, funcionário dos Correios e Telégrafos. Aí dava o nome do marido. E agora eu tinha o nome dela completo, o nome do marido completo. Fui buscar nos livros de registro dos cemitérios de Porto Alegre e descobri a tumba do casal, estão enterrados, né, lado a lado, tal. E aí eu fui na administração do cemitério e disse: quem é o dono do jazigo? Aí me deram o nome do personagem, que era o filho. Aí eu disse: você tem o endereço dele? Aí o cara disse: tenho. Onde é? Do lado da cova do pai e da mãe, ele está lá enterrado também. Aí eu disse: agora ficou... Né? Então, peguei o nome do pai, da mãe, do cara, peguei o nome da família toda, peguei os sobrenomes e passei algumas semanas. Meu telefone foi para conta para as loucuras, ligando para Porto Alegre para descobrir possíveis parentes. Descubro o neto da Dama de Vermelho. Né? Aí o neto da Dama de Vermelho me dá a foto da famosa Alzira Prestes, a Dama de Vermelho, e diz: bem que se dizia lá em casa que o Getúlio tinha uma quedinha pela vovó e tal. A foto sequer entrou no livro, né, porque não era uma história significativa. Mas, enquanto eu não descobri quem era a Dama de Vermelho, eu não sosseguei. Então, acho que isso mostra um pouco como é que é o métier, como é a natureza do trabalho, né, de um biógrafo. Ou seja, você, às vezes, passa meses buscando uma informação que talvez nem entre no livro ou vai entrar de forma tão discreta.